As lições bíblicas de adultos do segundo trimestre de 2020 tem como comentarista o pastor Douglas Batista. E o tema dessas lições é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O tema da lição 4, do dia 26 de abril de 2020, é o seguinte: a iluminação espiritual do crente. O textuário diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A epístola que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 17. A verdade prática, a vocação do crente, inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus, tendo como ponto central a herança das preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos, faz parte da vocação do crente. A leitura bíblica em classe, Efésios no capítulo 1, do verso 15 ao 23, que diz o seguinte: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Os objetivos específicos: destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. O ponto central, como eu já disse, a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos, faz parte da vocação do crente. Dando início já e comentando esta lição, Paulo inicia uma longa sentença assim dividida, que foi lido no início, na leitura bíblica que nós fizemos em Efésios do capítulo 1, de 15 a 23. É importante salientar que existe aqui três sentenças, ou seja, três tópicos que nós estaremos aqui discorrendo sobre eles, que é a ação de graças, oração intercessória e confissão de louvor e exaltação. Nesta sentença, nós somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição,
buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Somos felizes porque Paulo aqui ele procurou ensinar aqueles cristãos, aqueles irmãos da igreja que estava em Éfeso, que nós precisamos agradecer, louvar ao Senhor pelos grandes benefícios que o Senhor tem feito a cada um de nós. Porque diz, olha, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo aqui, ele começa a agradecer a Deus, porque o povo, aquele povo de Éfeso, entendeu a importância de serem eleitos em Cristo, porque sendo eleito em Cristo, são santos e irrepreensíveis, foram redimidos pelo seu sangue, foram selados com o Espírito Santo até o dia em que o corpo, alma e espírito forem plenamente livres para o gozo eterno. E neste momento Paulo, ele dá graças a Deus por isso. Depois, nós encontramos aqui uma oração intercessória. Paulo, ele chega a dizer, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo estava aqui com todos os lugares que ele passava, em todos os lugares que ele semeava o evangelho, pregava a sua palavra, em muitos lugares foi mal interpretado, foi mal recebido, não, as pessoas não o recebiam, mas ele tinha uma missão, uma chamada que nós encontramos lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ele sabia quanto ele devia padecer pelo nome de Jesus. Paulo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. E intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Esta era a preocupação do apóstolo. Graças a Deus, porque o evangelho chegou até eles, ou até aquele povo, pela vida daquele povo, de entender que foram eleitos pela presciência de Deus, predestinados, como foi, já estudamos na lição de domingo passado. Fomos feitos agora filhos de Deus, e ainda mais, temos o Espírito Santo da promessa, e isto é também para os nossos dias, os dias atuais. Ele não cessava de interceder para que aquele povo continuasse nesse mesmo ou no primeiro amor. E aqui nós encontramos também que intercede para que seja concedido aos seus leitores, todos nós que hoje temos esta oportunidade de ler, aprender, estudar a palavra de Deus, nós precisamos ter o espírito de sabedoria e de revelação, porque não é do modo natural. Paulo fala que do homem natural, comum, eles não entendem as coisas do Espírito. E nós precisamos sim de uma revelação de Deus. Nós precisamos sim do espírito de sabedoria, para que tenhamos acesso a tudo aquilo que Deus fez por nós e para nós, através de Jesus Cristo. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da vocação, que naquele grande dia estarão todos reunidos nas bodas do Cordeiro e tomarão posse desta herança.
nós vemos que Jesus, ele teve que morrer naquela cruz para que nós pudéssemos ser redimidos através do seu sangue precioso. Nós entendemos que se nós hoje temos esta grande oportunidade também de, se nós aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, nós temos esta grande oportunidade de ter o Espírito Santo de Deus em nós. Nós vivemos para Cristo, fazemos tudo que nós fazemos, temos a certeza que é para o Senhor, mas nós não esperamos só aqui nesta terra, nós não nos alegramos só aqui nesta terra com o que nós temos aqui, vivemos hoje, se vivemos, nós vivemos para Cristo. Mas o mais importante é qual seja a esperança da sua vocação. Você foi eleito, você foi predestinado, você foi chamado. E agora a esperança é que um dia nós estaremos juntamente com o Senhor para sempre. As pessoas naturais, elas não conseguem entender muitas vezes as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. O homem carnal nunca vai entender esse verdadeiro propósito que Deus tem para a humanidade se não aceitá-lo como teu Salvador, se não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida. E esta lição vem nos mostrar que nós precisamos abrir a nossa mente. Nós precisamos entender que precisamos ter a iluminação espiritual. A nossa mente precisa ser iluminada. E mais, na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Esta herança que nós possuímos agora está reservada, está guardada para aqueles que permanecerem fiéis até o último momento. Diz a Bíblia, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. O homem natural não consegue entender, o homem natural não consegue ver o que Isaías viu. E os anjos voavam, os serafins voavam. E nós vemos ali uma glória que foi revelada ao profeta Isaías. Também foi João lá na ilha de Patmos, que teve a gloriosa oportunidade de ver Jesus glorioso. Estevão sendo apedrejado, olhando para o céu, dizendo, eis que vejo os céus abertos. E naquele momento ele sendo martirizado, o primeiro mártir da história do cristianismo, homem ali que foi morto por causa do Evangelho. E nós estamos nesta manhã estudando esta maravilhosa lição, tendo a oportunidade de aprender um pouco mais sobre esta maravilhosa, ou as riquezas da glória da sua herança, o que está preparado para os crentes. Porque crentes são aqueles que creem em Cristo, creem na morte expiatória de Jesus, creem no que Jesus fez por cada um de nós. Porque com isto nós nos fortalecemos cada dia mais. A síntese do tópico 1 diz, os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Olha que síntese de tópico maravilhosa. Nós devemos louvar a Deus porque pelo tudo que o Senhor fez por nós. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito? Nós não temos palavras para expressar o que Deus tem feito por nós. Porque a eleição, ela agora nos escolheu, nos tirou do mundo, da situação que nós estávamos. Hoje nós somos santos, não santos que nós não venhamos a pecar, porque nós somos homens, nós somos seres humanos e pecamos a todo momento, mas nós temos um advogado diante do Pai que nos ajuda, que nos defende, que advoga a nossa causa. Mas temos a certeza que nós fomos separados do mundo. Nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos deste mundo.
Nós somos cidadãos dos céus. Mas para isso precisamos entender, a nossa mente precisa ser iluminada para conhecer e saber que um dia tudo isso vai estar acontecendo. As riquezas que fazem parte da nossa herança. Às vezes vemos pessoas se gladiando porque algum parente deixou, quando morreu, deixou algo de herança. Pessoas se matando, muitas vezes discórdias entre famílias por causa de uma herança terrena que fica aqui na terra, mas que nós devemos lutar por esta herança, porque nós sabemos que as riquezas que nos esperam, elas não podem ser comparadas com as riquezas aqui desta terra. Fortaleça-se cada dia mais no Senhor, assim como Paulo procurou naquele momento expressar do fundo do seu coração aquele povo, que eles viessem a entender como é gostoso aceitar a Jesus, como é gostoso ter Jesus no coração, que eles viessem a sentir a gloriosa presença de Deus através do Espírito Santo. Então isto é algo sobrenatural, é algo que transcende, a mente humana não consegue naturalmente entender isto, mas quando o Espírito Santo está dentro de nós, nós temos a certeza que estamos sim neste mundo. Às vezes, muitas vezes sofremos, mas nós temos um Jesus que ele carrega o nosso fardo. Diz a Bíblia que o fardo de Jesus é leve, é suave. Entregue a tua vida a Jesus, os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Agora, no tópico 2, a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. Neste tópico, tendo os olhos do nosso entendimento iluminados, poderemos ver a suprema, sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. É entender que nós precisamos ter os olhos do nosso entendimento, porque a Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, porque eles não conseguem enxergar o que nós enxergamos. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Por isso que nós incentivamos a leitura da Bíblia. Por isso que nós fazemos questão de que você seja um leitor da Bíblia, que você tenha a mesma vontade quando vai se alimentar, você também tenha vontade de se alimentar da palavra de Deus, porque esta palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Nós estaremos andando por caminhos, às vezes escuros, mas nós temos a lâmpada. Nosso caminho, ele está sendo direcionado, guiado por Jesus. Por isso nós entendemos que nós precisamos pedir a Deus, através do Espírito Santo, que ilumine o nosso entendimento, que nós possamos enxergar o que Deus tem para nós. E o Espírito Santo, quem nos possibilita, isto é, nos faz entrar ou nos torna capazes de conhecer as riquezas da glória de Cristo.